É possível marido e mulher ter um negócio junto, tocar uma empresa? Sem destruir o casamento? Sem destruir o casamento? Para nós funciona aquela por 30 anos. aquela pergunta que não quer calar, né? Na verdade, além de ser possível, pode ficar melhor ainda. Porque quando o casal ele acaba pensando inicialmente, estrategicamente, em criar uma empresa, criar um negócio juntos, ele normalmente ele não tem ideia do que vai acontecer lá na frente. Mas eles sempre iniciam com um intuito muito favorável, que seria o princípio financeiro para a família. Só que no decorrer desse processo, é o que vocês acabaram de falar, acaba aqui tendo muitos problemas que eles não estavam esperando, principalmente chegar em casa, falar só de trabalho, cadê o romantismo, onde está o processo familiar, o desfrute, e automaticamente, às vezes, chega num processo financeiro da empresa que eles acabam percebendo que não tem como dar sequência, né? Porque ou vai acabar, eu escuto muito isso, gente, presta atenção. Ou a gente acaba a sociedade, ou o casamento vai acabar. Tá, mas se eu que não sou mentor de casais e sim de empresário, já ouço muito isso, imagina você que passa o dia inteiro falando com casais empresários. Exatamente. E eu garanto para você, tá? Vocês que estão assistindo agora, tendo essa oportunidade de virar a chave, não só do negócio, mas de um processo de um sistêmico familiar que muitos, né, Cris, acabam vivenciando de não terem ideia de como fazer realmente isso dar certo, Campo. E o processo de fazer dar certo, o primeiro passo é a pausa estratégica, é vocês alinharem a comunicação. Porque isso é até um tabu, né? Falar, mas a gente comunica, a gente fala. Verdade? Eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo agora. Você, dentro do processo dos parentes que vocês tiveram, mãe, pai e tudo mais. E vocês aqui também, a resposta eu já sei. Vocês viram uma comunicação linda e maravilhosa com os pais de vocês? Como que foi isso na infância? Logo, quando casa, o que acaba acontecendo? A comunicação, ela é falha. Porque não foi nos ensinado, né, Campo? Realmente a gente ter aquela comunicação tão clara, os tabus do dinheiro, os tabus do sexo, da criação dos filhos, como lidar com os funcionários. E você é rival do seu marido ou da sua esposa só por trabalharem juntos? Então, sim, Campa, quando a gente olha para o processo do inconsciente coletivo e familiar, é possível ter um relacionamento incrível e, como vocês falaram, até as causas impossíveis Até as acaba se causas impossíveis. tornando É que, possíveis. na verdade, trazendo um pouquinho aqui para o enfoque de uma empresa, né, casais empresários, o que acontece assim, a maioria dos empresários, quando ele abre uma empresa, seja com sócio, seja sozinho, mas especialmente com sócio, não para definir limites, definir regras, definir combinados, e a coisa vai tocando daquele jeito meio amador. São negócios que a gente costuma brincar, negócio de compadre, né? Acha um compadre, vira sócio. Mas quando é esposa com o marido, vamos tocando, eu toco isso, tu toca aquilo. E aí, quando há um desentendimento, se é um sócio alguém de fora, tudo bem. Briguei com meu sócio de fora, ele vai pra casa dele, eu vou pra minha, tá tudo certo. Desconecta e tá tudo bem, né? Mas eu vou pra casa com a minha esposa, ela vai pra casa com o marido. E aí, como é que fica, Como né? lidar com Aquela isso? briguinha do negócio, muitas vezes vai pra casa junto. Aquela briguinha de casa vai pro negócio junto. E pior, quando a briga vai para casa dentro da bolsa da mulher, dentro da mochila do marido, e eles querem deixar lá para que os filhos não vejam, para que as coisas não encrespem dentro de casa, e aquele monstrinho, ele fica sendo cada vez mais fortalecido ali dentro daquela bolsa, dentro daquela mochila, e aquele monstrinho fica cada vez maior. E quando vê aquele sapo engolido, aquele problema mal resolvido, aquelas coisas vão amplificando até um ponto que vira um baita de um problemão. Perfeito. Exatamente. E qual que é a origem disso, né? Que a gente consegue identificar? Eu tendo a especialidade no processo inconsciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo também. A gente verifica isso nas empresas. Os nossos pais, eles não nos deram uma linha no sentido de quem aqui, fica a pergunta, tá? Quem recebeu o diploma de adulto quando saiu de casa? Essa é uma questão muito básica, Diploma de né? adulto. Quem recebeu? Porque assim, o pai fez o quê? O pai e a mãe pegaram o filho, a filha. Olha só,
mulher, esposa faz assim, assim, assim. Sexo assim, assim, assim. Lidar com dinheiro assim, assim. Quem teve todo um manual de cada ponto e cada pilar na vida? Não tivemos. O que acaba acontecendo nas empresas? Vocês são especialistas nisso, inclusive, de levar processos, este passo a passo, esse manual para que o empresário possa verdadeiramente exponencializar e ter perder tempo, né? Eu costumo dizer, tu acelerar na direção errada, tu vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, e o tempo que tu perde, quando tu vê, tu fez... Quem aqui já não fez muitas coisas e nesse meio tempo parece que diz assim, tá, mas eu não estou sendo produtivo, eu estou procrastinando. Isso é uma das coisas que eu mais escuto, inclusive, entre os casais, entre os empresários em geral. Vocês trazem o processo, mas a questão psíquica fica onde? A questão emocional fica onde? Ela vem da origem da forma que a criança foi treinada lá na infância, educada na infância, ou seja, não foi. E isso fica vago entre os casais e os conflitos começam. Eu sou casada há 20 anos também e nós dois somos empresários também. Então, essa base tem como mudar, Carla? Tem. Eu garanto para vocês. Eu confesso que a primeira vez que eu estou falando isso em público, que eu já falei para os meus mentorados, eu vou abrir agora aqui, e eu sei que vai ter um monte de gente perguntando e falando, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Relacionamento com casais empresários é possível um relacionamento perfeito e feliz. Sem mentira. Sem mentira. E detalhe, por que eu digo isso, eu afirmo? Porque eu tenho um relacionamento perfeito hoje. E eu, 20 anos casada, só há 7 anos que eu parei de fugir de casa, porque era muito conturbado. Então, sim, é possível. O processo principal é fortalecer o casal para desconectar, literalmente, de tudo que vivenciaram com referências do passado, para fortalecer os seus filhos e levar e fazer uma nova geração através do seu sistema familiar. Então, no momento que você constrói isso dentro da família, isso é reflexo nas empresas. E eu falo empresas no plural, porque verdadeiramente você pode ter mais de uma empresa quando o sistema familiar está alinhado. Então, foi isso que me motivou. Foi ver que lá atrás os meus antepassados, eles não conseguiram acessar essa realidade. E se eu acessei com a minha família, eu, no mínimo, o meu propósito é levar isso para frente, para as próximas gerações e para esses casais empresários que decidiram viver esse desafio, porque é um desafio, não é? É um desafio principalmente quando não se deixa algo impactar na outra área, né? Tipo, briguei na empresa, como é que fica em casa, onde fica o respeito. Muitas vezes a gente vê, assim, casais empresários. Já na hora de montar o organograma ali já dá confusão, né? Quem é que é o cabeça do negócio? Boa. Quem é que fica abaixo de quem? Quem é que responde por tal coisa? Quando a gente começa a organizar, a gente parte muito desse princípio. Vamos definir papéis? Qual que é o meu papel? Qual que é o teu papel? E aí, muitas vezes, ou você tem um casal que os dois são fortes, os dois têm bons pontos de vista, boas formas de raciocínio, da briga, guerra de poder. Mas se tem o outro lado, quando um é submisso ao outro. E muitas vezes, antes de atender casais empresários, eu achava que normalmente a mulher tendia a ceder para o marido. Mas a gente vê que acontece o inverso também. Acontece bastante. Tem homem que é submisso, tem mulher que é submissa. E aí acaba muitas vezes aceitando, mas meio que engolindo aquilo goela abaixo. Não é o que queria com a minha empresa. E aí varre a sujeirinha para baixo do tapete, né? Então passa aqueles dias trabalhando, fazendo algo que não gosta, algo que não deixa feliz. Aquilo começa a repercutir no casamento, começa a repercutir na vida conjugal e vai gerando uma série de problemas que voltam para a empresa. Muito bem. E aí a empresa não prospera, as coisas não acontecem, porque como é que eu ou ele, né, as duas pessoas, as duas partes do casal, vai poder dar o seu melhor se aquela pessoa diz assim, eu não estou sendo vista, eu não estou sendo ouvida, eu não tenho voz aqui dentro dessa empresa, se eu falar diz que estou brigando, se eu falar eu não tenho opinião. Isso pode ser ele ou pode ser ela, pode ser qualquer um dos dois do casal. E isso é uma questão de realmente, no meu ponto de vista, isso é real, né, Cris? Como líder, né, como mentora de líderes, no meu ponto de vista, agora vamos bater com o teu, Carla, do Campa também. Eu penso assim, se você não se posiciona, se você não tem voz, se você não tem opinião, você não tem nada para oferecer para o mundo, porque sempre você vai estar escolhendo
o jeito do ovo conforme os outros querem. Sabe aquela história do ovo? É o ovo pochê, é o teu preferido? É o ovo cozido? É o omelete ou o ovo frito? Qual é o teu preferido? Aí eu vou me adaptando a cada situação, mas eu nem sei quem eu sou, nem qual é o meu preferido mais. Mas o legal Isso é disso, ruim. Cris, o legal disso é que eu recebo muitas perguntas nesse nível assim, as pessoas olham para nós, eu e a Cris, casais, né, que empreendem junto, um casal que empreende junto, como mentores, como referência, eles vêm e perguntam para nós, vocês brigam muito na empresa? Aí eles Ótimo. acham que eu vou dizer não, claro que não, a gente se A entende. gente é Aham. A perfeito. gente é perfeito. E a realidade é que a gente quebra o pau valendo. Mas por Aham. quê? E eu gosto disso, eu acho muito bom. Porque eu tenho as minhas ideias, a Cris tem a ideia dela, eu tenho meu ponto de vista, ela tem o ponto de vista dela. E às vezes, se não há isso, se um é submisso, imagina, vamos supor que a Cris fosse submissa. Eu ia chegar, Cris, a gente vai fazer desse jeito. E ela ia dizer o quê? Tá Amém. bom. Ou o contrário. Tá bom, tudo bem. Uhum. Mas quando os dois têm uma personalidade forte de estudar, de pesquisar, você evita um monte de merda que poderia estar fazendo, né? Quantas vezes eu dou uma ideia que pra mim é genial, chego pra Cris, ela derruba a minha ideia, ou o contrário. Uhum. Mas qual que é o nosso combinado? Pô, me convença. Não é não e pronto, não porque eu não Argumente, quero. Me convença. argumente. Uhum. Olha, eu tenho esses dados pra dizer que essa ideia é boa, mas eu tenho esses dados pra dizer que a ideia não é boa. Aí é fácil chegar num consenso. Uhum. Existe uma palavrinha que eu falo e repito bastante, ela é clareza. Se você ficou com a gente aqui até agora, vai lá, dá um coraçãozinho pra gente, curte e comenta aqui embaixo. O que você achou? Qual é a tua opinião? Ah, não deveria ter falado sobre aquilo. Ah, deveria ter falado mais sobre aquela outra coisa. Pra gente é importante, porque a gente sabe o que tá passando na tua cabecinha. Quero deixar o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.